Senhor nesta manhã. A lição está terminando, uma lição muito complexa, né? Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus para seus discípulos e para a sua igreja nos dias de hoje. Um ensinamento muito profundo. Eu não sei se os irmãos estudaram a lição ou têm comprado a revista, mas é um ensinamento bastante profundo. Se nós for estudar a lição para aprender, porque tem duas maneiras de você ler a lição, né? Estudar a revista, né? Estudar só por estudar e estudar para aprender. Então, quando nós estudamos para aprender, lemos para aprender, isso traz um resultado muito profundo em nossas vidas, né? Agora, quando você só lê, é igual a pessoa que diz que já leu a Bíblia 10 vezes e a vida dele é a mesma coisa, né? Então ele leu, mas ele não entendeu, não compreendeu nada, não teve mudança, não teve transformação. E a mesma coisa com a revista também da escola bíblica, né? Você vem na escola no domingo pela manhã, às vezes você vem por ouvir e às vezes você vem para aprender. Aí tem uma diferença muito grande, né? Daqueles que vêm só para ouvir, daqueles que vêm para aprender, colocar em prática, né? E esse ensino de Jesus é exatamente para nós, né? Discípulos, seguidores de Cristo, que temos que ter uma vida padronizada com os ensinamentos de Jesus. Amém? A lição de hoje é a relevância do discernimento. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim, eu vou ler o versículo 1 do capítulo 7, que diz: não julgueis para que não sejais julgado. É forte, né? Não julguei para que não sejais julgado. Ao versículo 2 diz assim: pois com o critério com que julgaste, sereis julgado, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Já começa por aí, né? O tanto que é interessante nós aprender essa questão de julgar o nosso próximo. Aí o tópico 1 vai dizer discernindo entre o certo e o errado. Discernindo entre o certo e o errado. Essa palavra discernir, ela está no sentido de compreender, a capacidade de compreender situações. É a mesma coisa de você separar o que é certo e o que é errado. Em outras palavras, Jesus coloca aqui examinar. O texto continua dizendo aqui no tópico 1: comumente as mesmas características que nos aborrecem nos outros são as que temos. Jesus nos ensina que devemos examinar nossas motivações e nossas condutas em vez de julgar o próximo. É como se eu fosse julgar alguém e isso para frente do espelho. Você ir para frente do espelho, você vai ver quem? Você vai ver você, né? Então, antes de eu julgar uma pessoa, eu tenho que olhar no espelho e ver que do outro lado do espelho tem uma pessoa também que é errada também.
É isso que Jesus estava falando com seus discípulos. Devemos examinar a nossa conduta em vez de julgar, porque os erros que as outras pessoas têm e que nós reclamamos, julgamos, pode ser o mesmo os erros que nós temos. Por exemplo, a pessoa é mentirosa. Aí eu vou falar para o irmão Jair: você viu, fulano é mentiroso, fulano mente demais, mas às vezes eu também minto. É isso que Jesus estava falando para os discípulos, que nós devemos examinar a nós mesmos antes de nós julgar. Ponto 1.1, não julguei. Jesus dedicou um espaço considerável para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia, que os levava a uma aparência externa de justiça para seres elogiados pelas pessoas. O que Jesus estava falando aqui era o seguinte: as pessoas da época, os religiosos da época, nós já estudamos sobre isso nas lições passadas, eles se colocavam num patamar muito acima das outras pessoas, se colocavam religiosos demais, e com isso as pessoas elogiavam eles, e por elogiar eles, eles queriam ser santo e julgar as pessoas, e ao mesmo tempo que eles se sentiam tão santo, tão capazes de julgar as pessoas, eles eram pecadores do mesmo jeito, porque era aquela questão: eu falo para você não fazer isso, mas eu faço. Você não pode pegar esse copo com água e colocar aqui, mas eu posso. É isso que Jesus estava falando dos religiosos da época, que eles mostravam uma aparência muito elevada de santidade, e com essa aparência eles queriam julgar o próximo. Amém? E é isso que não pode acontecer com nós. Querer ser santo, ou querer ser o certinho e apontar o dedo para as pessoas. Aí Jesus está tratando exatamente isso com seus discípulos, e que é para nós também, hoje, igreja de Cristo. Porque às vezes nós pegamos isso e trazemos para nossas vidas. Vamos supor, porque eu oro muito, eu vou falar do João, porque eu me sinto um privilegiado, eu vou dizer que o João é errado, é aquilo, sendo que eu também sou errado. Nós vamos ver mais na frente aqui o Jesus dando um exemplo que o comentarista coloca daquela mulher que foi apanhada em adultério. Vamos continuar aqui. 1.2, quem julga será julgado. O discípulo que toma sobre si a tarefa de julgar o que o outro faz, usurpa o lugar de Deus, e por isso tem de responder a Ele. A pessoa muitas vezes vai julgar e se coloca na posição de Deus. Quando nós julgamos, nós nos colocamos na posição de Deus, e quem pode julgar somente Deus. Só Deus tem o poder e essa autoridade de julgar. Então, da maneira que nós julgamos, à medida que nós julgamos, nós também somos julgados. Mas pelos homens? Não, por Deus. Porque nós queremos ser juízes das pessoas, e ao mesmo tempo que nós julgamos, Deus também está olhando para nós, dizendo: vocês também são pecadores. Amém? 1.3, autocontrole no julgamento. O texto indica que a prática que Jesus proíbe era habitual e se realizava entre os judeus. Aí o comentarista coloca aqui aquele texto lá de João capítulo 8, versículo 15, que fala da mulher que foi apanhada em adultério. Para os irmãos entender, Jesus estava lá, e de repente chega ali os religiosos da época, né, com aquela mulher que foi apanhada em adultério, e eles colocam ela diante de Jesus. Aí diz: olha, na lei de Moisés, nós apanhamos essa mulher em adultério, e na lei de Moisés diz que tal pessoa tem que ser apedrejada. Eles estavam certos? Estavam.
porque a lei dizia isso. Mas aí é que está a questão de nós decidir, nós separar, nós compreender situações. Porque muitas vezes nós podemos ajudar pessoas e nós queremos condenar a pessoa. Eu posso ajudar o irmão João Batista, mas eu prefiro julgar ele de que ajudar. Aí percebe quando eles colocam aquela mulher e diz, ela foi apanhada e segundo a lei, ela tem que ser apredejada. Mas Jesus disse, tá bom. Jesus não fala da lei. Interessante isso, né? Jesus não diz, vocês estão certos. Jesus só diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Como se diz, olha para você primeiro. Olha para dentro de você primeiro. É por isso que só Deus tem o poder de julgar, porque Ele é santo. Só Ele pode julgar porque Ele é santo. Nós não temos esse direito de julgar. Aí quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, ou seja, vai para frente do espelho e olha para você mesmo. Quem é você? Aí entra aqueles detalhes que nós às vezes queremos separar o pecadinho do pecadão, né? Aí eu menti hoje, então já estou errado. Mas a mulher foi apanhada em adultério, então se eu medir a minha mentira com o pecado dela, a minha mentira é menor, né? Sim ou não? Sim, mas estou errado do mesmo jeito. Então isso não me dá o direito de julgar, de condenar. É por isso que só Deus pode julgar. Aí quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que do menor ao maior foram saindo. Porque eles começaram a pensar em si. Nós também somos errados. Nós também somos falhos. Nós não temos o direito de julgar. Amém? Mas agora é interessante nós observar a crítica com julgamento. Eu posso criticar alguém? Posso. Eu posso dar a minha opinião? Posso. Mas eu não posso julgar as pessoas. Aí as pessoas confundem isso. Eu posso ter a minha opinião. Por exemplo, eu não gosto dessa cadeira. Essa cadeira tinha que ser azul. A minha opinião. O João Batista ali, para mim, ele tinha que vestir, sei lá, tinha que passar um gelzinho no cabelo. É a minha opinião. Sabe aquela crítica? O fulano poderia ser melhor. Agora eu não posso julgar. Agora a partir do momento que eu julgo, aí eu estou errado. Amém? Criticar, dar minha opinião, eu tenho todo o direito. Agora julgar somente é Deus. Colocar-se no lugar de Deus é um erro gravíssimo que nós cometemos, de querer julgar as pessoas. Fulano não presta, fulano vai para o inferno. Quem fez o inferno foi nós? É a partir do momento que nós estamos julgando, Deus está olhando para nós do mesmo jeito. É por isso que na oração do Pai Nosso, quando fala, perdoe a nossa ofensa, assim como nós perdoamos, quer dizer, nós também somos errados. Nós também precisamos da misericórdia. Aí entra a questão de definir, ter sabedoria para definir o certo e o errado, fazer essa separação. Eu posso ajudar o irmão, mas eu quero julgar. Mas se ajudar não é melhor? A pessoa está caminhando pelo caminho errado. Em vez de eu jogar pedra, apredejar, falar tudo, não era melhor eu chegar lá e ajudar ele? É isso que Jesus estava falando aqui. Faz separação. Quando vocês for julgar alguém, faz uma separação. Quando você for analisar,
conversar com alguém, resolver alguma questão, faz a separação. Aonde o que vocês podem fazer de melhor para ajudar as pessoas? Jesus poderia muito bem falar, deixa ela que ela está errada mesmo. Ele tinha ou não tinha esse poder? Tinha. E ele poderia julgar. Isso em nenhum momento nós vemos Jesus julgando ninguém, a não ser os religiosos, mas ele trazendo o exemplo para os discípulos de que nós não podíamos e não podemos seguir os ensinamentos, os caminhos dos religiosos, que se mostrava tão santo e na verdade não era. Então Jesus conversava com todo mundo, ia na casa de todo mundo. E as pessoas olhavam e diziam, mas quem é esse que senta na mesa dos pecadores? Foi na casa de Zaqueu. A mulher ali que veio, lavou os pés dele, ungiu com óleo da unção, é uma prostituta. Está vendo? Esse olhar de julgamento. É com esse olhar que nós não podemos olhar para o nosso próximo. Se eu posso ajudar, eu preciso ajudar. Eu tenho que ajudar, em vez de julgar. Então eu posso criticar, eu posso dar minha opinião, mas a partir do momento que eu julgo, eu estou me colocando no lugar de Deus. Aí eu estou errado, porque sem pecado somente Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo em nome de Jesus? Então os discípulos de Cristo devem ter esse discernimento entre o certo e o errado. Deve ter a capacidade de compreender, de examinar o que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, se eu posso falar mal do outro, se eu não posso. Amém? Aí diz um ditado que quando nós apontamos o dedo para uma pessoa, tem 10 apontando para nós. Isso é verdade. Às vezes eu falo mal da pessoa, mas tem 10 apontando o dedo para mim. Esse cuidado que nós devemos tomar, de não querer julgar as pessoas. É melhor ajudar, é melhor conversar, é melhor chegar próximo das pessoas, em vez de julgar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o versículo 2 diz: porque do mesmo jeito que nós julgamos, com a mesma medida nós também vamos de ser julgado, vos medirão também. Então da maneira que eu julgo uma pessoa, eu estou sendo julgado daquela forma também. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 2. Jesus nos ensina que o homem só pode ver o exterior e, portanto, não pode entender o que está na mente e no coração de outro. Isso é magnífico. Porque às vezes nós julgamos as pessoas pela aparência das pessoas. Nós olhamos para as pessoas e já julgamos. Quantas vezes eu mais a minha esposa fomos fazer, aleluia, fomos fazer visita e muitas vezes nós fomos surpreendidos. Eu falo quando eu ia fazer visita porque depois que minha mãe adoeceu, eu não tive mais tempo de estar fazendo visita com os irmãos, até porque eu cuidou de mim 27 anos, agora eu tenho que cuidar dela, né, pastor Zenildo? E acaba que meu dia de folga, que é o domingo, eu tenho que estar revezando com meu pai. Então, dificulta um pouco, né, eu estar aqui na igreja. E até mesmo, às vezes, os irmãos me veem no domingo, sim, ou domingo não é porque eu estou pregando fora, não. Nem pregador eu sou, né? É porque eu estou cuidando dela, né? E às vezes muitos irmãos já falaram isso para mim: você está rebelde, tal, porque isso. E às vezes não sabe o que a gente passa, né? Então, eu já até falei para alguns irmãos sobre isso, né? Às vezes a minha falta é exatamente por causa disso, né? Domingo, às vezes acaba que é grande, acaba que é pequeno, né? E a velhinha enjoada, que só come a comida se eu fizer. Se eu falar que ela é si que fez, ela não come.
Pensa numa velha enjoada, pastor. Ela tem que comer, se eu falar que ela não come. Então tem que ser eu. Então acaba que dificulta um pouco. O meu domingo acaba que fica. Às vezes eu vou almoçar 2 horas da tarde. Mas eu tenho que cuidar até o dia que Jesus voltar para nós. Amém? E isso acaba que nós somos. Quando nós julgamos as pessoas pela aparência, muitas vezes nós somos surpreendidos. Quando eu mais a minha esposa, nós ia fazer visita, né, nas casas, às vezes nós olhava para a pessoa e falou, nossa, isso aí, misericórdia. Mas quando nós entrava nas casas das pessoas, as pessoas nos recebiam tão bem. O Adriano mais a Mônica, uma ligação, não foi? Uma ligação, a gente foi lá, não achou a casa, uma hora tão difícil que a gente nem encontra a casa. E a gente só ligou para eles e nos recebeu pela ligação, recebeu tão bem, tudo, e estão aqui, mas nós, graças a Deus, até hoje. Então, assim, às vezes nós julgamos pela aparência. Ah, o irmão tem a cara ruim, não vou chegar perto dele. Aí eu começo a julgar, em vez de chegar lá para conversar com a pessoa. É melhor eu chegar e conversar? Sim ou não? Sim. Ah, o Jason é fechado. É o jeito dele. Mas se eu for conversar com ele, eu vou ver que ele é um amor de pessoa. Então nós não podemos julgar a pessoa pela aparência. Eu tenho primeiro que chegar na pessoa, conversar com a pessoa. E sempre procurando ajudar as pessoas. Não é porque o irmão tem a cara fechada que eu vou falar que o irmão é orgulhoso. Eu nunca conversei com ele. É isso que Jesus estava falando aqui. Jesus nos ensina que o homem só pode ver o exterior e não sabe o que tem dentro do coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O 2.1, o argueiro e a trava. Jesus coloca aqui, esse exemplo é magnífico, né? Porque Jesus, quando ele coloca aqui sobre a trava no olho, ele está falando de uma madeira que era utilizada, né, na construção de prédio, tipo uma viga, por exemplo. E quando colocava ali na construção, a pessoa que ficava atrás daquela madeira, daquela viga, ela não tinha a visão de quem estava do outro lado. Isso que Jesus estava falando. Por exemplo, eu estou aqui atrás da mesa, a minha visão vai ser pouca. Por exemplo, não estou vendo o pastor, não estou vendo a pastora. É essa trava no olho que eu tenho que tomar cuidado. Porque às vezes tem uma trava no meu olho e eu quero tirar o cisco do olho da vida do irmão. Sendo que eu sou impossibilitado de ver a pessoa que está na minha frente. Por causa de quê? Do meu pecado. É por isso que Jesus fala, antes de nós tirar o cisco do olho do nosso irmão, nós temos que tirar a trava. Ainda coloca ainda, a trava é maior do que o cisco é uma lapinha, coisinha. E a trava, pastor Zenilton, é aquele que tampa. Aí diz, como vocês querem julgar se vocês não estão vendo? A sua visão está sendo tampada. É isso que Jesus está nos ensinando. Ao invés de nós julgar primeiro, nós julgamos a nós mesmos. É por isso que a instrução de Paulo na ceia fala sobre isso. Examina o homem a si mesmo. Examina o homem a si mesmo. Eu posso examinar a mim mesmo. Antes de eu apontar o dedo, eu tenho que examinar a mim mesmo. Como que eu estou? Amém? Então, antes de eu tirar o cisco do olho do irmão, eu tenho que tirar a trava que está no meu olho, que ela está impedindo de eu ver. Louvado seja o nome do Senhor. Vencendo, top 2.2, vencendo a hipocrisia. Os fariseus viam os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar as próprias transgressões. É isso que Jesus estava combatendo ali. É que os fariseus se mostravam tão santo, se mostrava que entendia sobre a lei,
e começavam a julgar as pessoas, mas eles mesmos não se julgavam. Eles mesmos não olhavam para eles, não olhavam para o pecado que eles tinham. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, esse ensino de Jesus do monte é muito bom, é maravilhoso, mas ele causa um impacto muito grande em nossas vidas. Porque aqui Jesus está falando para os discípulos, é uma regra que ele está dando para os discípulos, que nós como igreja, nós temos que seguir cada detalhe disso aqui. E é coisa que parece que acontece naturalmente. Eu julgar as pessoas, eu falar mal das pessoas, apontar o dedo para as pessoas. Amém? É por isso que Jesus vem ensinar os discípulos a maneira certa de não julgar. Pode falar, pode dar sua opinião, mas nunca queira se mostrar acima de ninguém. Todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós estamos debaixo de um jugo. Quando Adão pecou, todos nós carregamos esse pecado de Adão. Amém? E todos nós estamos lutando para ir para o mesmo lugar. Qual que é o nosso lugar? Céu. Todos. Então é melhor eu ajudar do que eu julgar. É isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Então os fariseus, eles viam o pecado dos outros, mas não conseguiam ver seus próprios pecados. Aí eu falar mal do irmão Zé Nilton, mas não olhar para mim mesmo. Eu fazia as mesmas coisas. É por isso que o comentarista coloca bem no início. Os erros que nós vemos nas outras pessoas, talvez é os erros que estão em nós. Por exemplo, eu não gosto de azul, mas eu uso azul. Eu não gosto que o pastor Zé Nilton usa camisa azul, ele fica mais bonito na camisa branca, fica mais elegante. Mas eu gosto de usar. Entendeu? Então, antes de nós julgar, nós temos que analisar nós mesmos. Primeiro nós temos que analisar nós mesmos. 2.3, o perigo de não ter discernimento. O Senhor exige discernimento adequado do bem e do mal, porque em seu cotidiano, os discípulos de Jesus terão de fazer constante avaliação. Louvado seja o nome do Senhor. É o que Jesus estava falando para os discípulos. Olha, vocês vão lidar com pessoas, vocês vão conversar com pessoas, mas aprenda uma coisa, aprenda a compreender, a separar o que é certo e o que é errado. Aprende a ajudar as pessoas, aprende a ter compaixão das pessoas. Não chegam julgando as pessoas. Pedro, eu lembro na passagem bíblica, lá em Atos, que Pedro, quando Jesus manda ele na casa esqueci o nome do moço lá, que Pedro se acha tão santo, que não quer ir na casa dele. E Jesus falou, mas tem que ir lá. Aí Pedro depois vai compreender aquele negócio de eu julgar pela aparência. Quando Pedro chega lá, na casa de Cornélio, né, Adilson? Cornélio. Quando Pedro chega lá, vai ver que Cornélio, um amor de pessoa. E Pedro, não, Jesus, eu não vou. Aí Jesus desce, né, a costina lá e manda ele comer algumas coisas lá, numa visão. E ele fica daquele jeito assim, meio estranho. Jesus, mas não é eu que estou mandando. Né, pastora? E Pedro não queria ir, porque o homem, aparentemente, parece que era. Mas quando Pedro chega lá, um amor de pessoa. É isso que nós temos que compreender. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Vocês vão lidar com pessoas desse jeito, mas faz essa separação, tem discernimento. É por isso que o texto lá fala, se alguém necessita de sabedoria, que peça para Deus, porque tudo isso inclui sabedoria.
O nosso pastor, ele é muito sábio, eu sempre falo isso, né? E o nosso pastor, ele consegue compreender situações, resolver situações que, se deixar para a gente resolver, a gente chuta o balde. E ele chega, quantas vezes o pastor chegou assim e dá dia assim, é esse aqui, e a gente acaba aqui, rapaz, é por aqui. Então, é sabedoria para discernir, a pessoa ajudar o outro, não querer julgar, não querer condenar, não, deixa para lá, não é assim. Isso que Jesus estava falando para os discípulos, vocês vão passar por isso, e Pedro passou por isso, amém? E nós aqui também passamos por isso. Às vezes queremos julgar pela aparência, mas quando nós chegamos lá, nós vamos ver que a pessoa que Jesus mandou nós ir é um amor de pessoa. Mas mais na frente nós vamos encontrar essas pessoas difíceis. Quer ver? Tópico 3. Aleluia. Decidindo entre o digno e o indigno. Neste último ponto, Jesus se vale de figuras de linguagem para ensinar seus discípulos que as coisas santas não podiam ser dadas para aqueles que não querem, ou que não têm a capacidade para apreciar os valores espirituais. Aí Jesus coloca aqui os cães, os porcos e as pérolas. Agora, nesse caso aqui, Jesus estava falando o seguinte: tem pessoas que não tem jeito. Vocês vão lidar com pessoas que aparentemente é difícil, mas quando chega lá são pessoas boas. Mas tem pessoas que não tem jeito, não tem como. Tem pessoas que é difícil. Eu estava no serviço esses dias, e um rapaz até desviado, falando lá que a vida dele agora está melhor do que antes. Eu falei, misericórdia. Aí eu tentei conversar com ele, mais outra irmã, e a gente foi, e eu vi que o camarada não queria nada. E eu fui disfarçando, deixei. E depois eu chamei a irmã e falei, ele não quer nada. Oi? Exatamente. Então assim, nós vemos que a pessoa parece que não quer nada. Tem pessoas que você luta com ela, luta, mas a pessoa não quer. Aí o que Jesus está falando, a pessoa não tem capacidade de compreender os valores espirituais. Você está dizendo, esse caminho você vai para o inferno, e a pessoa, mas então vai, tu quer ir, tu vai. Tem pessoas que é assim? Tem. A gente está pregando, o Jason que visita muito, faz muito evangelismo, né, Jason? Tem pessoas que Jason não tem jeito. A capacidade da pessoa é muito pequena, ela não consegue entender os valores espirituais. Aí nesse caso, Jesus estava falando, essas pessoas são indignas. É por isso que nós temos que ter sabedoria para nós separar. Tem pessoas que é difícil, mas vai indo com o tempo, que é o Espírito Santo que convence. Mas tem pessoas que não tem jeito. Aí para não causar briga, contenda, camarada, você está falando para não ir para o inferno, ele quer ir para o inferno. Então vai, meu amigo, quer o dinheiro, paga logo essa passagem logo. Porque não tem jeito. Pode falar. Tem pessoas que é difícil, é por isso que Jesus colocou aqui o exemplo dos cães. Esses cães aqui que Jesus coloca aqui, naquele cachorrinho que você tem em casa, que você come na sua mão ali. Não, esses cães aqui são cães selvagens. Aquele que a pessoa tenta ajudar e ao mesmo tempo ele quer. É igual o pitbull. Pitbull, você tenta ajudar o animal e ele, de repente ele quer comer você. Pitbull ali é meio traiçoeiro, né, pastor? Você está ali comendo na sua mão quando ele está pequeno. Ele vai indo para você e falou, onde eu como esse camarada. Aí esses cães aqui que Jesus coloca, é os cães selvagens. Que as pessoas davam comida, mas ao mesmo tempo ele queria comer aqueles que davam comida para eles. Diferente dos animais de hoje. Então essas pessoas
que Jesus disse: esses aí não são dignos de receber o evangelho. Vocês até pregam. Aí lá, se eu não me engano, Ezequiel que fala sobre isso, que nós pregamos o evangelho, né, para o pecador. Se nós não pegar, nós somos culpados pelo sangue dele. Mas a partir do momento que nós pregamos, mesmo ele não querendo, nós estamos isentos do pecado dele. Então nosso dever é pregar, é falar de Jesus. Agora a pessoa não quer, aí nós não temos mais nada a ver. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então são esses exemplos que Jesus coloca aqui, de pessoas que Ele mesmo, o próprio Jesus andou com multidões, mas nem todos que andou com Jesus seguiram a Jesus. Nem todos que estavam aos pés de Jesus tiveram transformações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se pessoas rejeitaram a Jesus, o evangelho lá, Jesus, o próprio Jesus pregando, nós também somos rejeitados da mesma forma. Quantas vezes Israel rejeitou os ensinamentos de Deus? Quantas vezes Deus falava para Israel, usava os profetas, e Israel saía dos caminhos de Deus. É por isso que Deus falou: então eu vou matar todo mundo aqui no deserto, para vocês nascer outra geração, porque vocês não tem jeito. Então tem pessoas que são dignas e outras são indignas. Aí é que nós temos que ter sabedoria para nós separar. Tem pessoas que precisam de ajuda. Então as pessoas que precisam de ajuda, a nossa responsabilidade, nosso dever, a nossa obrigação é ajudar. Agora tem pessoas que não querem. Colocam uma coisa na cabeça, é igual o jumento velho. Ele embia que vai para um lugar e pronto, você pode bater ele, quando ele deita no chão, acabou. Só levanta quando ele quer. Aí tem pessoas que é desse jeito. Mas se eu posso ajudar, eu tenho que ajudar. Concluindo, não julgue antes de julgar você mesmo. Examine a você mesmo antes de apontar o dedo. Antes de você falar mal, sua opinião de crítica é benéfica. Você pode criticar, sua opinião é sua. Mas nunca confunda crítica com julgamento. Nunca queira assumir o lugar de Deus. Nunca queira. Então tem que tomar cuidado na crítica com o julgamento. Eu posso criticar, mas eu não posso julgar as pessoas, porque da mesma maneira que eu julgo, eu também estou sendo julgado. Amém? Vamos se colocar de pé no nome